Olá, essa semana continuaremos com a ideia de história do tempo, sobre os calendários. Então a gente está na semana do dia 27 de abril ao dia 1º de maio e vamos estudar aí sobre o tempo, os calendários, a organização do tempo, fazer algumas atividades, ver calendários maias, indígenas. Vamos lá. Gente, basicamente a a organização do tempo, existe um marco inicial. Para a gente estar no ano de 2020, teve que ter um ano 1, ano 2. E o que marca o ano 0? No nosso caso, é o cristianismo, o nascimento de Jesus que marca o marco 0 para nós. Mas, então, a ideia é que a religião é um ponto muito forte que estabeleceu esses marcos zeros aí, né? O calendário chinês também tem a questão da mitologia chinesa. Por exemplo, o calendário dos árabes, o calendário muçulmano, não envolve tanto a questão de Jesus Cristo, mas sim de Maomé. Para os muçulmanos, o que determina o marco zero é a fuga do Maomé de Meca para uma outra cidade, agora esqueci o nome. Mas é essa fuga dele, onde ele teve uma revelação de Deus, né, que no caso deles eles dão o nome de Alá, nessa situação histórica que eles têm como limite. Aqui é o marco zero da nossa história. Para nós do Ocidente é o nascimento de Jesus Cristo, lá 2020 anos atrás, que se marcou. E além dessa questão da religião, se a gente está estabelecendo uma contagem de tempo a partir do Sol ou da Lua, né? São as luas, porque a Lua há uma variação no mês. A Lua nem sempre vai estar no mesmo dia do mês. O Sol já tem um ciclo um pouco mais permanente dos dias da semana ali, né? De cada mês, porque está contando o ciclo que existe da Terra em torno do Sol. Então é um ciclo solar. Mas o ciclo da Lua em torno da Terra é diferente, então são contagens diferentes. Cada povo tem uma contagem a partir então da religião ou também do nascimento de uma cidade, do nascimento de quando aquela cidade surgiu, de quando aquele povo começou a partir da fundação da cidade. Então o nosso tempo vai ser marcado a partir daquele momento. E levar em conta a situação do Sol e da Lua para fazer essa contagem, essa contabilidade do tempo. Fechou? Aí no texto que eu mandei para vocês tem sobre os romanos, tem sobre os hebreus, tem sobre os árabes, os cristãos. Vocês vão ler e vão conseguir organizar essa tabela que tem, que é a primeira atividade de vocês. Quando forem fazer essas atividades, já pausa o vídeo, já dá um like, tô brincando. Já pausa o vídeo e pega o seu caderninho, atividades de história. Quem não tem impressora em casa tem que fazer no caderno. Então já esteja com o seu caderno de história agora em mãos para você fazer a tabela, que é a primeira atividade. Vocês vão fazer essa tabela, que está amarela aí, é uma tabela amarela, e completar também os períodos de há 3.000 anos, a 2.000 anos, tudo utilizando o textinho que está acima, tá? Depois a gente vem com a correção, sexta-feira. E aí, gente, surge uma questão interessante que eu mandei para vocês, que é um calendário milenar que todas as pessoas admiram, que parece que tem algumas previsões de futuro, que é o calendário maia. Para que a gente tivesse essa conversa sobre o calendário maia, então é legal a gente considerar, tem um vídeo no livro digital, na verdade esse acesso ao livro digital, esse vocês não têm, só eu tenho. Então eu trouxe uma explicação bem simples para entender que os maias estão associados a outros povos que viviam na América. Gente, quando os europeus chegaram aqui no continente americano, havia por volta de 50 milhões de habitantes, gente. 50 milhões de pessoas já viviam na América quando chegaram os europeus. E principalmente esses povos tinham um desenvolvimento arquitetônico, civilizatório, de cidade, mais na questão da América Central e da América do Sul, ali no norte da América do Sul, vindo pelo... Deixa eu mostrar para vocês, é muito mais fácil mostrar do que ficar falando, né? Então já vai passando aí para frente aí até chegar a hora que eu explico.
Aqui, ó. Os europeus vieram para cá. Alguns mais portugueses para o Brasil e Espanha veio mais para cá. Já haviam 50 milhões de pessoas nesse território que envolve o México, toda a América Central, vinha para cá, vinha até aqui a região de Chile, Bolívia, Peru, pegava parte aqui do norte da Argentina. Então toda essa região aqui tinha uma civilização gigantesca, com pirâmide, por exemplo. Os maias e os astecas, eles construíram pirâmides tão grandiosas quanto as pirâmides do Egito. Então são povos que viveram aqui milenares, que foram praticamente extintos com a chegada dos portugueses e dos espanhóis. A grande parte da morte desses povos que habitaram aqui foi por causa de gripe também, de doença, que as pessoas que tinham imunidade para conviver com essa doença na Europa trouxeram para pessoas que não tinham imunidade, não tinham o corpo preparado para essas doenças. Então muitas pessoas morreram à base de doença ou de guerra mesmo. Mas esse detalhe da história não é importante aqui. O que eu quero dizer é que esses povos habitaram toda essa região aqui, certo, gente? E aqui estavam os povos indígenas, e a gente já vai mostrar também o calendário deles. A ideia hoje é começar sobre os calendários desses povos, e o calendário maia especificamente e o indígena também. Mas, gente, esses povos são incríveis na questão, tanto os maias, os astecas e os incas, todos esses que viveram na América, nessa região que eu mostrei para vocês, eles têm uma questão incrível com relação à arquitetura, com relação à agricultura, ao cultivo de alimentos que eles fizeram. Por exemplo, os incas fizeram plantações em cima das montanhas, criando patamares, irrigação, negócio absurdo na questão da agricultura. Basicamente, todos eles têm o milho como uma questão central, então qualquer tipo de milho, existem milhares de espécies de milho diferentes nessa região aí, até hoje, é incrível. A questão da arquitetura nem precisa falar, só colocar na internet aí Google, Maia, Azteca, Inca, arquitetura, que vocês vão ver umas pirâmides, umas construções incríveis, cidades incríveis. E também a gente tem que ressaltar a questão da astronomia, o conhecimento astronômico. Eles olharam para os astros e também fizeram previsões sobre eclipses, previsões sobre tempos que viriam de escassez de chuva, tudo baseado na observação meteorológica astronômica. Os caras eram cabulosos nesse sentido. Fechou? Então, vamos ir agora propriamente para a atividade de vocês. Um ponto da história que é interessante também dos astecas, eles têm uma cidade lá no México lá gigantesca, eu esqueci o nome agora. A cidade, o povo asteca era um povo de guerra, tanto que eles dominaram os maias. Então eles, com esse domínio de outros povos, eles conseguiam cobrar impostos. Então, com esses impostos que eles coletavam das pessoas, eles construíram uma cidade tipo Roma, gigante. Enfim, é isso aí, tem muito mais, daria para mergulhar em cada um desses povos, mas a ideia é aqui se concentrar nos calendários. Vamos ver aí a folha que eu mandei para vocês e os exercícios dos calendários maia. Entendeu? Então eu percebi uma necessidade de acompanhar mais vocês nessas atividades, de ir explicando, de ler junto. Então vamos lá, vamos devagar. O vídeo pode ficar um pouco mais longo, né? Já deu 9 minutos e 20, mas é bom porque você sente que eu estou junto contigo aí, lendo, resolvendo, entendendo as questões que estão sendo postas. Então, gente, observe a foto e a legenda. Tem aí, você vai ver a legenda, tem que aumentar aqui para vocês, vocês estão com uma imagem muito mais fácil de enxergar aí. Observatório Maia construído em 906, no atual México. A observação dos astros servia de base para a criação de calendários. Aí é uma pergunta, o que é possível afirmar sobre os maias em relação à criação de calendários? Pensa, veja a imagem, leia a legenda e pensa sobre essa pergunta, a gente corrige depois juntos. Beleza?
Você sabia, sempre importante de ler. Ler o você sabia, esse próprio você sabia já ajuda a responder as questões, tá bom? Então, 2. Olá, vamos ler dois trechos aí falando sobre 2 calendários maias. O calendário sagrado e o calendário Raab. O calendário sagrado. A combinação desses números 20 e 13 gera o primeiro elemento importante dos calendários maias, o ano santo, de 260 dias. Nele, a cada data é formada associando-se um número de 1 a 13, a cada um dos 20 dias da semana, que a semana era dividida diferente. Daí um número de dias do ano santo, já que 13 vezes 20 são 260 dias, certo? Seriam 13 semanas de 20 dias, 260 dias. Essa é uma divisão. Calendário Raab, outro calendário também maia. Ao mesmo tempo, os maias também possuíam um calendário que tentava acompanhar o tempo que levava para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, conhecido como Raab. Ele era formado por 18 meses de 20 dias. Cada um continue com as contas aí, hein? 18 vezes 20, já dá 360. Mais uma adição de 5 dias, 100 mês para completar os 365 dias do ano. Então essa divisão aqui, a gente está tão acostumado a ter 12 meses de 30 dias, que pensar numa divisão diferente dessa complica pra gente. Mas a divisão deles era 18 meses de 20 dias. Fechou? Então, para localizar determinado dia do calendário, os maias juntavam a data do calendário sagrado e do Raab. Aí, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Cite uma diferença entre os 2 calendários maias. Vê lá, perceba uma diferença e cita a diferença dos calendários. Leia, ou você sabia, leia um pouco sobre os astecas, sobre os incas, tá bom? Dá uma lida um pouco. Ah, aqui eu acho que tem o nome da cidade. Ah não, aqui ele está falando só sobre os calendários. Vamos lá. Aquela cidade que eu falei para vocês que é gigante, era gigante. Próxima atividade aí, já sobre o calendário indígena. Então, os índios também tinham uns índios específicos, tá? São várias etnias indígenas que tem no Brasil. Então, a gente tem que pensar agora sobre um grupo específico, que são os Waiapi, que tem o calendário deles, é um calendário que é redondo, só com palavras, com nomes de animais e frutas marcando o tempo. Tá vendo? Os caras não estão olhando para o sol, para a lua. Aqui eles estão olhando para uma outra questão para marcar o tempo, que é a questão dos animais e das plantas, porque é a relação que eles têm. O período em que tal animal some, o período em que tal planta brota, o período em que tal flor nasce. Então eu vou marcando o tempo a partir da minha relação com o mundo. Fechou? E aí, marcamos o tempo do verão como o tempo que é bom para pescar e para andar no mato. Nós só marcamos na cabeça, ou sabemos pelo rio. Quando o rio abaixa é porque está começando o verão. Os Waiapi sabem também quando está acabando o verão. Quando a tarde está acabando, aparecem nuvens, então cai chuva e fica frio. Olhando a natureza, eles vão fazendo essa marcação e criar uma imagem aí, né? Com nomes marcando o nascimento de frutas, mais floresta, as árvores mais caindo a folha ficando mais alaranjada, uma fruta de uma árvore específica, um animal específico. Todo esse desenho aí representando o calendário Waiapi, certo? Então, como o Waiapi reconhece o início do verão, como os Waiapis reconhecem o fim, quais atividades o povo indígena costuma fazer no verão, só ler, gente, ali e responder, tá? Pra frente, calendário Suiá. Então, cada mês do ano, dividido pra gente, tem atividades que eles têm envolvendo a floresta, a caça, o rio, a pesca, o plantio. E aí vocês vão criar desenhos com base nesse calendário. A partir do desenho de vocês de janeiro, junho, observem lá o que eles fazem em janeiro e junho, vocês vão mostrar o que é que vocês fizeram nesse desenho. Foi representada uma atividade humana? Qual atividade?
Foi representada a atividade de algum animal? Qual? O que você escolheu para colocar aqui? Fechou, queridos? Beijo no coração, tamo junto.